Separe um momento e um lugar para meditar nesta reflexão. Por que às vezes precisamos ficar em silêncio? Dificilmente estamos em silêncio. Sempre estamos ouvindo música, rádio, algum podcast. Deixamos a TV ligada até mesmo para ouvir pregações enquanto fazemos outras atividades. Ou trocamos diversos vídeos e áudios no WhatsApp. Hoje em dia, inclusive, trabalhamos ouvindo alguma coisa. Às vezes, parece que só estamos em silêncio quando dormimos. Mas o meu ponto aqui é dizer que é importante gastarmos tempo em silêncio, dispostos apenas a ouvirmos a voz de Deus. Muitas vezes esquecemos de voltar os nossos ouvidos para o nosso Pai, que sabe de todas as coisas. Como está escrito em Jó, capítulo 12, verso 13, Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Em momentos de crise, o barulho fica bem alto. Em 2020, vivemos algo inédito, em que a crise do coronavírus não foi algo exclusivo de apenas uma única cidade ou de um único país. Praticamente o mundo inteiro precisou enfrentar isso junto. Houve isolamento em diversos países. Moradores de diferentes cidades ao redor do mundo enfrentaram os mesmos problemas. O resultado disso? Todo mundo falou a respeito da pandemia. O barulho ficou bem alto. Recebemos uma enxurrada de informações, vídeos, áudios, notícias. Especialistas da saúde, do governo, da economia, psicólogos, todos tinham algo a dizer. Em situações como essa, não sabemos nem o que ler ou ouvir ou em qual informação acreditar. Deixo aqui a seguinte pergunta: temos dedicado um tempo em silêncio, dispostos apenas a ouvirmos o que Deus tem a nos dizer sobre tudo o que acontece à nossa volta? Não estou dizendo para deixarmos de nos informar, mas para separarmos um tempo com Ele. A palavra diz em Lucas que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A importância do silêncio. No silêncio, podemos ouvir a voz de Deus. Um dos meus pastores sempre dizia que precisamos abaixar o volume do mundo e aumentar o volume da voz de Deus em nossos ouvidos. E abaixar o volume do mundo não diz respeito apenas a desligarmos a TV ou o rádio, diz respeito a alimentarmos a nossa mente com aquilo que o Espírito Santo deseja. Quando alimentamos o nosso espírito, aumentamos a nossa capacidade de discernir a vida espiritualmente. Ou seja, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, a sermos guiados por Ele e por Sua vontade. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 8, diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ao usar seu tempo para se alimentar do que é espiritual, você deixará de se alimentar com o barulho da sociedade e de pensamentos humanos. Você se alimentará com pensamentos que vêm do alto, pensamentos de paz e de esperança, porque sabemos que Ele já venceu o mundo e que a alegria do Senhor é a nossa força mesmo em momentos de tribulação. Lamentações, capítulo 3, do verso 25 ao 26, diz: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Salmos capítulo 62, verso 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Sabemos ouvir? No livro de Eclesiastes, o capítulo 3 fala que para tudo há ocasião certa. O versículo 7 diz que há tempo de calar e tempo de falar. Como é fácil falarmos.
É fácil ficarmos um tempão orando em cima de uma lista gigante de pedidos. Pedidos pessoais, pedidos de nossos amigos queridos e familiares. E não há nada de errado em pedirmos, mas sabemos em determinado momento parar para apenas ouvir o que o Senhor quer de nós? Sabemos o tempo de nos calarmos e prestarmos atenção nele? Sabemos ler algum trecho da Bíblia e depois em silêncio refletirmos sobre o que Deus quer nos ensinar e falar a partir daquele texto? E ouvir a voz de Deus não é só escutar, mas é escutar e obedecer. Uma mente voltada para o Espírito nos capacita a ouvirmos a voz de Deus e também a nos submetermos à sua vontade. Através de Isaías, Deus adverte o povo por não ter prestado atenção nele. O povo teria prosperado se tivesse ouvido e obedecido à voz do Senhor. Isaías capítulo 48, do verso 17 ao 19. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como a de um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído de diante de mim. No silêncio, rasgamos os nossos corações. Além de no silêncio podermos ouvir a voz de Deus, no silêncio podemos também rasgar o nosso coração. Onde estou apenas eu e o Senhor, posso chorar, posso me quebrantar, posso me apresentar diante dele com sinceridade e verdade. Jesus estava triste e angustiado quando foi para o Getsêmani. Estava próximo o momento em que ele enfrentaria a cruz. Ele afastou-se dos discípulos, prostrou-se com o rosto em terra e orou ao Pai. Ele pediu que, se possível, fosse afastado dele aquele momento de dor. Jesus, naquele momento tão duro em que se aproximava o pior momento de sua vida, foi para um local onde ele tivesse um momento de oração a sós com Deus. Diante do Pai, Jesus não escondeu o seu desejo de não passar por aquele sofrimento. Diante de Deus, podemos expor nossas fraquezas, fragilidades e o que sentimos. Talvez por isso que temos tanta resistência em ficar no silêncio com Deus, porque no silêncio ficamos com aquele que enxerga o mais profundo do nosso coração e intenções. O salmista fala sobre isso no capítulo 139, do verso 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Como é maravilhoso que o nosso Pai nos conheça de forma tão profunda, porque é Ele quem pode nos revelar condutas que precisam ser transformadas e nos guiar pelo caminho eterno. O salmista encerra o capítulo 139 justamente dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Conclusão: o silêncio, onde nos encontramos com Deus, é muito precioso. Seu dia tem 24 horas. Comece separando pelo menos alguns minutos para ficar em silêncio na presença dele. No silêncio ouvimos a voz de Deus e somos transformados.